Muito bom, muito bem-vindo, muito bem-vinda a Lunch Insights, a inspiração para a sua hora do almoço. Estamos aí, seu Zanutinho, bater um papo hoje, inspirado no lado difícil das situações difíceis do nosso caríssimo Ben Horowitz. Você sabe que quando a gente... Eu li esse livro faz muito tempo, cara. E a hora que você falou, eu falei, pô, a gente precisa retomar aqui alguns pensamentos. Primeiro, eu acho que vale lembrar que nós estamos falando de um cara do Vale do Silício, né? Principalmente Sim. quando o Vale do Silício eu acho que tinha mais glamour ali, né? Sei lá. Era no auge, né? Tipo, 18 anos já? Tem? mais, né? Mais? Mais, né? Por aí. Então tinha todo aquele glamour, né? Vale do Silício, Sim. tudo se desenvolvendo e tal. Não a criação do Vale, né? Mas a hora que pegou fogo mesmo, que o negócio ferveu. E quando ele escreve ali, primeiro, eu acho que ele tem também a gente não pode esquecer que o cara tem uma criação financeira, uma capacidade de investimento e é um judeu. Né? Eu acho que também tem um conjunto da obra aí que ajuda muito olhar as tomadas de decisões e as decisões difíceis na área do empreendedorismo e na área da criação e da gestão de empresas, né, bicho? Que é um fator muito importante, né? Porque tem muita gente que sai criando empresa, falando assim, vou abrir uma empresa ali, montar um café, vou montar uma startup de tecnologia, vou montar um aplicativo para entregar comida, achando que é só pegar e abrir, ou botar um escritório, ou ter uma garagem, né? Abrir um notebook, e tem o lado complexo do empreendedorismo. Então eu acho que a visão que ele traz um pouco essa questão, a verdade nua e crua e um papo reto um pouco da realidade dos negócios, como é difícil liderar um negócio, que não tem fórmula mágica, né? Como você costuma dizer, as 7 formas de garantir o sucesso do seu negócio, 12 passos para o empreendedor do 0 ao milhão, né? Então, eu acho que é um momento assim que qualquer um que pense em empreender, ou mesmo que tenha, né, o que a gente chama do intraempreendedorismo, que tenha atitude empreendedora e que quer ser o agente transformador do negócio da empresa em que atua, né, seja um líder de área, um líder de organização, tem que entender que não é fácil. Dá para fazer, mas que exige esforço, exige transpiração e inspiração, obviamente, né? Cara, você sabe que eu acho que é legal ter provocado aqui, você trazer a provocação a respeito da obra do Horowitz, mas, eu acho muito mais legal, né, não querendo pôr muita pimenta nesse tempero, mas eu acho muito mais legal a gente olhar para todas essas tomadas de decisões, esse lado difícil de empreender e de pôr dinheiro no negócio, sobre a ótica de tudo que você escreveu e você, Pátio, já construiu a respeito de empreendedorismo, e o que tem nos livros que você já publicou, certo? O Horowitz fez quantos você fez? Só de empreendedorismo são 9. Certo? Então eu acho que, lógico, tem o glamour, foi o que eu falei, Sim. tem o glamour do cara que está no Vale do Silício, um poder de investimento muito grande, o cara pôs muita grana em muita startup, né? Principalmente naquela época lá, pôs muito dinheiro nisso. Mas, cara, eu acho que é mais legal a gente discutir sobre a realidade nossa aqui, Brasil, e um pouco do que você vê. Do pequeno, do médio e do grande negócio. Não, e essa onda, cara, essa onda de empreendedorismo que tomou corpo, eu acho que durante a pandemia e no pós-pandemia, como se a única saída que se tem é ser empreendedor no país, e a gente sabe da dificuldade de ter uma fábrica aqui, por exemplo, fabricar aqui não é um negócio fácil. Você diz com experiência de causa. Experiência de causa, tive fábrica durante anos. Varejo, vamos lá, os 2 negócios potentes que eu tive, fábrica e varejo. Ser um varejo, no nosso caso era um varejo de moda, no Brasil, dentro de shopping center, também é um baita desafio, certo? E eu acho que as pessoas estão entrando nessa onda do empreendedorismo na força e na fé do brasileiro de que vai dar certo, que eu vou me empenhar, que eu vou trabalhar tal, esquece o modelo de gestão, esquece a pesquisa, esquece o planejamento, esquece o desenho e a modelagem do negócio. Estruturação do negócio. E serviço também, só para complementar, que é onde a gente está hoje aqui, né, com a ECEDUC, com prestação de serviço, que também não é fácil, né? E eu acho que o que falta mesmo é realmente cuidar um pouco dos passos, estar atento às etapas, porque o brasileiro, ele é na média, ele é um empreendedor por natureza, né? Então,
Hoje você pega aí, acho que mais de 1/3, quase 50% da população hoje tem a intenção de empreender, quer empreender. Quem está em empresa também tem uma atitude empreendedora ou quer fazer diferente, mas não dá para fazer na louca, porque senão o cara quebra. O cara sai abrindo negócio, muitas vezes a gente pega... Planejando, já quebra. A gente trabalha a transição de carreira, o cara que saiu, que era executivo, trocentos anos de empresa, o cara... o sobrenome do cara era corporativo, né? Era o Cláudio do Banco Y, o Luiz da empresa tal. E aí o cara se vê nesse mundo corporativo, fora do mundo corporativo, num corte, numa reestruturação, fala, vou empreender, vou abrir o meu negócio, e o cara recebe uma grana, né? Geralmente o cara tem muito tempo, recebe uma grana, 200, 300, 500, vai falar, vou abrir uma franquia. E tem um detalhe, né? Aí ele era de uma sei lá, uma multinacional XPTO, sim, com toda aquela estrutura da multinacional, sim, dinheiro de fora, né? Tolerância ao erro, né? Tolerância ao erro, grana para CAPEX, o OPEX que ele não assina, o OPEX que ele não tem que pôr, vamos dizer assim, literalmente o dele na reta como empresário, como empresária, certo? Não tem aquele compromisso. Sai desse cenário onde tem toda uma estrutura divisional, né? Time de vendas, time corporativo, time de finanças, time de compliance, time de jurídico, TI, blá, blá, blá. E o cara passa sem perceber para a equipe. Exatamente. Certo? E ele põe o dinheiro dele no risco, e aí ele não faz, sem lastro, ele não faz, inclusive, uma coisa importante, que é acreditar que é necessário investir num planejamento, numa consultoria, num planejamento estratégico, num desenho, numa modelagem de negócio. A gente vê um monte de gente quebrando, aí o cara vai fazer, acha que o ChatGPT vai resolver para ele, 4 vídeos na internet vai resolver para ele, e não quer dedicar um tempo ao negócio e à reflexão do negócio, cara. Eu vi muito amigo meu quebrar, eu vi muito conhecido, muita conhecida, de café, lanchonete, boleiro, qualquer tipo fazer de bolo, negócio, né? Que eu já vi aqui, carrinho de pipoca, franquia de umas coisas, área farmacêutica para cannabis, por exemplo. Enfim, eu conheço um monte de gente do meu hall de convivência, e você também, cara. E sabe qual é o maior erro que eu vejo? Eu vejo que assim, os caras, né, eram excelentes executivos, faziam o trabalho direitinho enquanto executivo de marketing, executivo comercial, logística, não importa, né? O cara sendo um gestor, um diretor, o que é que seja, e a hora que o cara vai pro negócio dele, ele não faz o básico. Né? Então vamos pensar, né, aquela coisa que a gente fala bastante, né? Pô, qual que é o seu produto, o market fit, qual que é o seu tipo de produto, como é que você alia isso à tecnologia, né? Como é que você fala as 3 letras lá que você costuma falar, né? Assim, pô, qual que é o produto que eu tenho, o público que eu vou falar, como é que eu aplico isso à tecnologia, à necessidade do cliente? O cara lança um produto sem avaliar o básico de mercado, né? Porque eu acho que assim, eu acho que tem vários perfis, né? Que a gente tá discutindo aqui. E é legal pro cara que tá fazendo o almoço agora falar, legal, vocês colocaram um papai de dificuldade aí e como é que vocês me ajudam já que eu tô assistindo? Então, eu acho que o tema desse podcast aqui, ele teria que ser assim, ó. Como se livrar das armadilhas da onda de empreendedorismo atual. Como se livrar das armadilhas da onda de empreendedorismo atual. Eu acho que é isso, porque, cara, um ponto é se preparar. Então, como você trouxe aqui o texto do Horowitz, e a gente fala assim, bom, então temos que cultivar uma cultura empresarial. Que cultura empresarial é essa, né? Porque às vezes ele tem que ter uma cultura, né? Ele sai daquele universo dele onde tá tudo mapeado, tudo direitinho, e precisa fazer. Sim. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui que a gente pratica, certo? Na IC Eduque nos Estados Unidos. Não é? Então a gente está lá na IC Eduque nos Estados Unidos com alguns tipos de empresa, basicamente a gente opera lá com médias e pequenas, e uma das pequenas que a gente está conversando é uma estrutura muito legal de um salão de beleza. Só que nunca fez um planejamento. Aí o que está acontecendo com esse salão agora? Está perdendo cliente, perdeu parceiro de negócio. Nós estamos falando de um ambiente de negócios potente. Sim, não se nós tivéssemos aqui no Brasil o ambiente de negócio americano, o brasileiro ia voar. Ia voar, certo? Ia voar.
com menos impostos, com um monte de coisa, com modelo de gestão, Consumismo, consumos, dinheiro, né? Tudo. e o Estado não te enchendo o saco todo o tempo. Sim. Porque lá você tem um Estado, você tem um governo que fomenta você melhorar de performance, inclusive até com equipes. Né? Sim. Você trouxe uma observação do Horowitz aqui. Fala, tá, quais são as abordagens e os conselhos muito legais aqui para a gente dispensar colaborador, por exemplo, desconectar colaborador. Né? Então, o ambiente de negócio lá proporciona. A forma, o contrato entre as partes funciona. A palavra vale. Né? As leis funcionam. É isso tudo, né? A estrutura, o negócio, o jeito que você contrata, é uma relação comercial simples, né? Mas não simplória. Né? Isso. Agora, aqui a gente tem toda essa complexidade que às vezes o empresário também quer ser empresário e não olha para isso. E vai para esses eventos do plano mágico que você, em 8 horas, mergulha e tem lá teu negócio estruturado. Não é assim, né? Precisa de um desenvolvimento. Então, acho que a gente podia deixar também alguns pontos daquilo que a gente já aprendeu, cara, para quem está começando, está empreendendo, está fazendo o teu negócio, seja de qualquer tamanho, como é que olha para aquilo. Acho que a gente pode compartilhar, por exemplo, o que a gente criou aqui, cara, que foi o KISS. De keep it simple, ou mantenha simples, né? As coisas simples. Difícil fazer simples. Quantos pontos nós colocamos aqui, Paty? 5. 5 pontos, 5 cara. pontos. 5 pontos a gente colocou aqui. Vamos lá. A gente colocou aqui o primeiro ponto, qual que foi? Tem que manter para uma empresa funcionar, que é legal. Né? A gente colocou, tem que reativar clientes atuais. E prospectar novos clientes. Prospectar encher a boca do funil, não tem jeito. Prospectar incessantemente. O segundo ponto, qual que foi? A gente precisa construir, né, propostas aderentes e que estejam alinhadas a uma proposta de valor que solucione o problema do cliente. Exato. Certo? Esse é um ponto importante. Acho que aí está o pulo do gato desse ponto. Né? Solucionar o problema do cliente. E não aquilo que você acha que você quer vender porque você acredita. Mas assim, aquilo que você acredita vai resolver o problema do cliente, porque o cara quer alguém que resolva a bucha que ele tem, não aquilo que você acha que é bonito, mas que não vai adiantar nada para ele, né? Mas, então... E ele tem que sentir e falar, pô, isso vai resolver o meu problema, né? E a gente está falando de uma ferramenta, certo? Sim. Uma ferramenta do Google e de outras empresas que estão na tecnologia lá na frente, que muita gente usou no Vale do Silício na época. Né? Tinha um S a mais, que a gente não vai colocar aqui, que é Stupid, né? Mas a gente não quer que ninguém seja estúpido, mas que a gente consiga fazer e para manter simples. O terceiro ponto que nós colocamos aqui foi fechamento. Lembra disso? Sim. Cara, fechamento do negócio, quer dizer, você prospectou, você fez uma boa proposta, agora tem que fechar essa proposta para poder ir para o quarto ponto, né? Que é a excelência operacional. Executar aquilo que você prometeu da melhor forma possível. E o quinto ponto, qual que foi que a gente colocou? Garantir a recompra. A recompra. Você vê, cara, ó, só que deu um trabalho danado, você lembra disso? Quando a gente desenhou isso aqui, a gente ficou arrumando, voltou, arrumou, fez de novo. Mas você que está assistindo o podcast aí, e assistindo esse videocast, se você conseguir colocar esses 5 pontos, e fora que, pode comprar os seus livros lá e entender como é que usa, por exemplo, a construção e o mapeamento do negócio para implementar. Aqui nós estamos falando, está funcionando, certo? Sim. O cara que está vendo agora que está funcionando, se ele conseguir cumprir esses 5 passos... Em qualquer tipo de negócio, que é 5 importante. 5 etapas, vamos nem chamar de passo, mas 5 etapas aqui, ó. 5 estágios. Keep it simple, ou estágios. Cara, tá ótimo, vou repetir, vai. 1. Tem que focar em reativar e prospectar incessantemente, certo? Certo. 2. Tem que construir propostas de valor, garantindo o seu valor do produto e do serviço que você vende, entendendo que você é o único no mercado e faz coisas extraordinárias para os seus clientes, e então o cliente tem que pagar por isso. 3. Tem que ir para o fechamento, não pode não deixar técnicas de fechamento acontecerem para fechar essas propostas com excelência. 4. Excelência operacional, em tudo. Sim. Desde a construção do briefing, desde a entrega, a maneira como você faz proposta, o pós-venda, a construção da proposta e a entrega em si. Mecanismos e a entrega em si. E o quinto ponto é focar na recompra. Exato. Tem muita gente que abandona o cliente. E vamos dizer que isso aí, a gente já passou por isso, certo? Sim. A gente abandonou alguns clientes algumas vezes e a gente está fazendo isso com muita...
E aí eu acho que tem um muita ponto... veemência hoje. eu acho que tem um ponto importante também, que foi um aprendizado pra gente, que assim, foi muito difícil escrever esses 5 pontos simples, porque a tendência do ser humano é criar complexidade. E a gente quis trabalhar isso para ser de uma maneira simples e que servisse para toda a nossa equipe aqui. Agora, mais difícil do que escrever os 5 pontos simples foi manter a operação simples. E continuar mantendo. E continuar mantendo, porque é 2 minutos para alguém vir com uma ideia mirabolante e falar: e se a gente inventasse a roda gigante que dá cambalhota? Tá dentro dos 5 pontos? Isso. Vai ajudar? Não. E saber dizer não, e saber dizer que é o momento, falar, não é o momento de fazer isso, vamos manter no simples. E que começou a dar resultado. E uma coisa que é legal para quem está assistindo é publicar isso. Isso. Né? Espalhar na empresa, mandar para todo mundo, ter o mantra diário e fazer isso que você falou. Ser visível, isso. né? Como a gente fez um baita de um painel aqui e colocou no meio do salão de vendas. E criticar sempre. Isso é legal. Você que está assistindo aí, uma coisa que a gente tem feito aqui é assim, ó, vem essa ideia mirabolante que o Pati falou. Aí o cara fala, o que é legal é que vira um direcionador, como se fosse um conjunto de valores, né? Fala, deixa eu te contar um segredo, tem uma câmera aqui só pra você, ó. Ah, não é lá? Tá não, bom. Tem uma aqui, ó. Sacanagem. Sacanagem. Pra você passar esse papo reto. Ah, é ali o papo. É. Tá bom, agora foi assim, então. Ficou vesgo. Então, eu tenho pra mim que isso que você falou é importantíssimo, cara. De a hora que vem alguém com uma ideia mirabolante, olhar para o painel, no celular, no computador, espalhado na empresa, e falar, tá aqui, cara. A gente está fazendo simples. Responde. O que você está propondo? Está prospectando e reativando o cliente? Não sei. Então nós não vamos fazer. Exato. Então a gente não vai fazer. E tudo isso tem que estar aderente à cultura, porque ela é importante, né? Ter uma cultura e respeitar essa cultura do negócio. E ter também, eu acho que é um ponto importante e que ele traz e que a gente fala, e a gente tem discutido isso muito aqui também, que é ter as pessoas certas e as competências certas, né? Porque não adianta a pessoa ser legal, ser experiente, se ela não é aderente à cultura do negócio, se ela não faz acontecer. E sim, né, como ele mesmo fala no livro e como eu já tive conversas aqui em outros podcasts nossos, que assim, o processo de desligamento de pessoas, e a gente vai falar disso num outro podcast também, né? Quem não tá no ônibus tem que descer, não faz parte. A gente teve, ao longo da nossa existência aqui, pessoas que foram descendo no meio do caminho porque não acompanharam a viagem, né? Eu acho que isso é importante também. Não, você que está assistindo aí, depois você procura aí, porque a gente está falando disso baseado no Feitas para Vencer, do Jim Collins, né? Cara, e tem um ponto que eu acho que é legal, que é aquilo que eu publiquei no LinkedIn outro dia, em termos de artigo. Aliás, é legal vocês seguirem o Pátio aí no LinkedIn, a gente tem se empenhado a escrever coisas Colocar legais. Artigos aí semanais, pelo menos. LinkedIn, que é o lance de como o empresário, o agente, aproveita a performance atual. Então, para mim, performance é igual a demanda existente, mais a tecnologia embarcada e mais o ambiente propício para isso. O que quer dizer isso? Imagina se o ChatGPT tivesse sido lançado em 2017. E ó, que a gente já fala de inteligência artificial bem antes, certo? Não tinha o ambiente propício para isso, a tecnologia estava super desenvolvida, sim, mas a demanda não estava acelerada desse jeito. Sim. Eu acho que nós, empresários, a gente tem que estar atento para esse modelo e falar assim, ó, quando é que eu aplico a performance? A tecnologia disponível hoje faz coisas extraordinárias, tem demanda para isso, o ambiente de negócio é propício para acontecer isso, essa tríade, cara. Achar o momento certo. Um cara que era fantástico em fazer isso, Steve Jobs, né? Puta, cara, não sei. O lançamento do smartphone, né? Eu lembro no livro que ele fala, né? Porque eu falo isso muito em aula, né? O marqueteiro, quando vai lançar um produto, não importa o tamanho da empresa, ele quer pesquisa de mercado para proteger o traseiro, né? Porque assim, se a pesquisa der tudo errado, se der tudo assim, se o produto der errado, mas a pesquisa de mercado foi boa, falar, não sei o que aconteceu, porque a pesquisa deu boa, falou que o produto ia ser bom. Ou se a pesquisa já der ruim, ele já nem lança, que é para não dar. E o Steve Jobs falava isso quando ele foi lançar o iPhone, ele falou, para que eu vou testar um produto que o consumidor ainda nem sabe que ele vai precisar? Isso. E hoje a gente não vive sem... Tem uma demanda, o cara identifica isso,
Bicho, Tem a tecnologia. tecnologia já embarcou, tá disponível. E eu acho que a sacada do Jobs nesse sentido, não era só a demanda e a tecnologia. Era um ambiente propício. Exato. E lembra no filme da BlackBerry também, que os caras falam, puta, aquele telefone sem teclado físico, isso aí não vai funcionar. Quebrou, né? Quebrou. E é legal, quem não assistiu o seriado é legal, porque a BlackBerry. BlackBerry tinha 52% do mercado, né? Pois é. Tem 0. Muito bom, bora almoçar? Que esse papo Vamos lá. foi inspirador, é só uma provocação para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Pensar nisso, pensar no seu negócio, pensar que não é fácil, pensar em manter simples, pensar em manter estruturado e pesquisar aí, porque tem artigos meus, artigos do Zanutin, material aqui da ICEDUC, Newsletter. newsletter, tudo. E tem grandes literaturas aí também, então é só para inspirar você na sua hora do almoço, né, que empreender não é fácil, cuidar de um negócio não é fácil, não tem romantismo, tem trabalho árduo, tem inspiração, tem disciplina, foco, Dedicação. Vamos dedicação. almoçar que o nosso prato chegou também, né? Para quem Isso. estava assistindo, chegou o prato aí, tá na hora. Tá na hora. É isso aí. Até o nosso próximo papo, então. Tchau, tchau.